Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Henrique, vou trazer para vocês uma sequência de vídeos para que a sua vida seja edificada, principalmente para você que está iniciando no Evangelho agora, para que você entenda, tenha um pouco mais de esclarecimento da palavra de Deus, tá bom? Eu vou começar por um tema importante da palavra de Deus que está no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que a palavra está dizendo? Ela está dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? É o Adão. Então, quando o homem peca lá no princípio de tudo, após o Senhor ter criado céus e terra e tudo que nela há, o homem foi criado e depois disso foi dada uma ordem ao homem, isso está lá em Gênesis 2. Foi criado depois uma adjuntora para ele, que é a Eva. Foi dada uma ordem ao homem para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Após isso, Eva foi tentada por Satanás, que nesse caso simboliza a serpente. Ela foi tentada e ela acabou cedendo a esse pecado, entregando também do fruto a Adão. E com isso entrou o pecado do mundo, por isso que nós chamamos o pecado adâmico. É muito importante você entender isso, que para que houvesse a salvação, era necessário que estivéssemos perdidos. Em que momento nos tornamos perdidos? Justamente quando Adão decide ignorar uma ordem do Senhor, duvidando da credibilidade do Senhor, duvidando da palavra do Senhor, que o homem certamente morreria, e com isso o pecado entrou no mundo. Agora que você entendeu por que entrou o pecado no mundo, vou lhe mostrar nesse mesmo versículo que Jesus ele nos transformou e nos possibilitou ter a vida eterna. Olha só o que a palavra de Deus diz no versículo 17. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, Deus ele entregou o seu filho para que a sua dívida de pecado fosse paga e assim seja feita a justiça e possibilitasse a sua vida a vida eterna. Então, se você acabou de se converter, acabou de entrar no caminho do Senhor, você agora tem um pouquinho mais de clareza que foi necessário essa aproximação com Deus, porque um dia o homem se afastou dele e por conta de Adão, todos estavam indo para um caminho de morte. Mas por conta de Cristo, agora você está possibilitado a ter a vida eterna. Tá bom? A graça e a paz. E nos próximos vídeos vamos trazer outros temas também. Tá bem? Fique com Deus. Amém.